Nessa manhã eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema muito polêmico, né? Porque hoje em dia todos nós queremos saber qual o dia que os humilhados serão exaltados, não é verdade? E esse tema foi muito engraçado porque as coisas elas vão vindo, sabe assim? Eu falei, gente, esse precisa ser esse tema, essa palavra tem que ser esse tema, o dia em que os humilhados serão exaltados. E aí eu trouxe aqui para vocês 3 personagens da Bíblia para falar sobre esse tema, tá bom? Antes eu quero fazer uma introdução com vocês falando que todos nós queremos a fase do palácio, que vai ser o dia que todas as humilhações, né, nós vamos ser honrados finalmente. Só que para a gente alcançar o palácio na nossa vida, com vários personagens da Bíblia, a gente entende que existe um processo até a gente chegar lá, né? Só que muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. É complicado. E eu não vou começar a dar muito spoiler do que eu vou falar, porque eu quero seguir mais pra frente um pouquinho dos personagens. Eu vou deixar um mistério, são 3 personagens, tá? Um eu acho que vocês mais ou menos já devem saber. Então, quando nós estamos na direção de Deus, não tem essa parte de pular processos. Não tem como a gente pular os processos da nossa vida, porque são eles que vão nos preparar para aquilo que nós vamos fazer efetivamente. Tudo que acontece na nossa vida, seja de bom ou de ruim, e eu falo que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas nos forjam muito mais do que as coisas boas. Então, tudo de ruim que acontece na nossa vida são para que nós nos tornemos pessoas melhores. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está fazendo uma faculdade ou quando você está na escola, o que você precisa fazer para você ir para um próximo nível, um nível acima? Você precisa fazer provas, não é verdade? Para você passar de semestre, para você passar de ano na escola, você precisa fazer provas. E aí você sendo aprovado, você consegue um nível maior. Quando você está fazendo lá a tua faculdade, o que você precisa fazer? Um trabalho de conclusão de curso. Porque aí você vai ser graduado, você vai ter uma graduação. Então, para nós sermos alguma coisa grandiosa na nossa vida, nós precisamos passar por um processo, passar por provas para sermos aprovados. E é exatamente isso. As dificuldades que nós encontramos, que nós temos na nossa vida, elas servem para nos forjar para aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes, quando Deus ele nos dá a bênção, né, que Ele tem preparado pra gente, antes da gente estar preparado para receber, a gente mata a nossa bênção. A gente joga a nossa bênção fora. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por uma luta e está me ouvindo aqui, acredite. Procure o Senhor, pergunte a Ele o que você precisa aprender com isso. De repente é para tratar o seu temperamento, o fruto do Espírito. As lutas, elas são sempre para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. As lutas, elas servem para nos ensinar e nos forjar para que quando... Porque assim, Deus ele vai colocar pessoas no teu caminho que estão passando por aquele problema, aquele processo que você venceu para você dar esperança para outra pessoa. Eu passei por um processo de restauração no meu casamento e eu sempre procuro falar para as pessoas assim, olha, eu tô aqui, sabe aquela luz do final do túnel? Então, eu tô aqui para te dizer que vai dar certo, acredita, confia, persevera, porque o seu casamento, a sua família vai ser restaurada. Então, aonde foi a sua dor, aonde está sendo a sua dor, é aonde o Senhor mais vai te usar. Você pode ser que no meio da sua dor, você esteja ajudando outra pessoa a passar por aquilo ele também. Porque nós precisamos nos unir. E a Bíblia fala, né, que a gente precisa falar para o nosso irmão, esforça-te, tem de bom ânimo, né? Então, porque nós somos irmãos, somos um corpo e precisamos nos ajudar. Então, assim, todos nós nascemos com um propósito. Todos nós viemos para esse mundo com uma missão. Mas por que esse tempo? Por que agora? Por que você nasceu agora? Você já se perguntou por que eu nasci agora? Por que eu não nasci lá atrás, antigamente, né? Lá em 1800 e alguma coisa? Por que eu tive que nascer agora? Tem uma amiga que fala que nós somos a resposta de um clamor. E é verdade. Todos nós nascemos com um propósito. Você já pesquisou o que estava acontecendo no mundo? O que estava acontecendo na sociedade no ano que você nasceu? Na época que você nasceu?
Então, nós precisamos entender por que a gente veio. A gente tem vivido dias muito difíceis, em que as famílias elas precisam se fortalecer e trabalhar ali no fundamento mesmo, sabe? Porque quando os nossos filhos eles forem para a escola, quando as coisas forem apresentadas para eles, ao contrário do que a Bíblia fala, eles precisam estar fundamentados na palavra de Deus para ter força para lutar. Porque nós colocamos muitas vezes os nossos filhos num campo de batalha que eles não vão saber lutar. Então, para isso, você está lutando hoje para que a sua família vença amanhã. Então, não reclame dos processos da sua vida, porque você pode estar sendo humilhado agora, mas um dia você vai ser honrado. Um dia você vai ser exaltado para a glória de Deus. E aí, eu quero ler com você Mateus, capítulo 23, versículo 12, tá? Se você puder abrir. Mas eu vou ler aqui, Mateus, capítulo 23, versículo 12, diz assim, preste atenção, hein? Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Vou falar de novo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A gente sempre fala essa frase assim, né? Os humilhados serão exaltados, está na Bíblia. Será mesmo que está na Bíblia? Na Bíblia está falando que se eu me humilhar, eu serei exaltado. Não é que... A gente sempre pensa assim, humilhado, alguém está me humilhando, né? Alguém está me fazendo mal. Isso pode acontecer também, a sua honra ela também vai vir. Mas a palavra de Deus está dizendo que se eu me humilhar, então, o que é se eu me humilhar? Alguém fez mal para mim, eu não vou retribuir o mal com o mal. Se alguém me ofendeu, eu não vou retribuir com ofensa. Você entendeu? Se eu me humilhar, se aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a sua honra vai vir quando você entender que nós precisamos ser iguais a Jesus. Como cordeiros a gente foi para a cruz. Como cordeiro ele foi levado para o matadouro. Ele não revidou, as pessoas cuspiram nele, as pessoas bateram nele e ele se humilhou. Mas o que aconteceu? Ele foi exaltado. Ele foi para a cruz como um cordeiro, mas ele voltou como um leão. Então tudo tem o seu processo, até você chegar ao palácio, né? E agora eu quero falar sobre o primeiro personagem, que você já deve ter mais ou menos uma ideia, que é José. A história de José, ela tá ali entre Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50, tá bom? Para você que não conhece ainda a história de José, vou te dar mais ou menos um pano de fundo. Ele foi o filho da velhice de Jacó. José foi o filho da velhice de Jacó. E Jacó ele teve muito mais tempo de discipular José, por quê? Porque era uma época que ele não estava trabalhando mais. Então ele estava ali com José, José era interessado, queria saber das coisas. E ele teve tempo de fundamentar a fé de José. Por isso que quando José ele passou pelos processos que ele passou, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada um deles, ele teve fundamento. É por isso que eu falei para vocês sobre nós prepararmos os nossos filhos, prepararmos o fundamento dos nossos filhos. Porque quando eles forem colocados em poços, forem colocados em prisões, forem colocados em ambientes inóspitos, eles vão glorificar a Deus. E eles vão saber que aquilo está acontecendo por algo maior. Aquilo está acontecendo para que outras pessoas, outras vidas sejam alcançadas. Que foi o que aconteceu com José. Então eu queria falar para você sobre a primeira fase de José, que foi a casa do pai. Ele estava lá na casa do pai dele, estava tudo bem. Então a casa do nosso pai, ela fala de quê? De segurança. Ela representa quando tudo está bem na nossa vida. Será que nós estamos sendo fundamentados no dia bom para que quando o dia mal vier, a gente consiga sustentar? A gente consiga se sustentar e sustentar aqueles que estão à nossa volta? A segunda fase da vida de José foi o poço fundo e sem água. A Bíblia vai dizer lá que José ele foi colocado num poço fundo e sem água. O poço fundo e sem água, de repente a tribulação vem. E assim também vem a escassez. Achamos que Deus se esqueceu de nós. Não conseguimos mais ouvir a voz de Deus por algum tempo, ele fica em silêncio. O fundo do poço, gente, é lugar de incerteza.
mas eu tenho uma palavra para falar para você. Você pode estar até no fundo do poço. Quando nós estamos no fundo do poço, a nossa única opção é olhar para cima. Então, se você está passando por uma fase de fundo do poço, olhe para o céu, olhe para Deus. Pode ser que ele fique em silêncio em algum momento, porque ele fica, gente. Sabe por que ele fica em silêncio? Para refletir. Igual, por exemplo, o Pedrinho, o meu filho Pedrinho. Quando eu vou colocar ele no cantinho da disciplina, né, de castigo, eu falo para ele, fica aí 3 minutos e refletindo no que você fez. E aí ele fica lá, gente, com muita dor ele fica lá. Mas tem horas, tem momentos que Deus ele vai ficar quieto, por quê? Porque ele vai colocar a gente no cantinho da sabedoria, pra gente refletir sobre aquilo que a gente fez, né? E muitas vezes, às vezes você até não fez nada, mas mesmo assim, Deus ele também vai te deixar um tempo ali para você refletir, para você aprender com aquela situação, porque às vezes nós estamos sofrendo com algo que alguém está fazendo contra nós, mas nós precisamos também refletir, trabalhar o orgulho, a humildade. Nós sempre temos o que aprender e o que melhorar. Coloca sempre isso na sua mente. Uma outra fase da vida de José, ele foi vendido. Muitas vezes a gente recebe títulos, né, que as outras pessoas nos dão. Comentam sobre nós e nos vendem para outros com fofocas, falando que não sabem por pura inveja da capa que você carrega. Muitas vezes as pessoas elas vão nos vender para as outras, né? Igual você fala de um produto. Ah, eu tenho um iPhone, eu tenho um Samsung, eu acho ele muito bom e tal. Eu acho que você devia ter também. E aí você fala bem daquele produto, a pessoa ela fica motivada, incentivada a comprar. A mesma coisa são de pessoas. Você já reparou? Alguém já falou mal de alguém com você? E aí você nem conhecia a pessoa. E aí você conheceu a pessoa e aí você... Nossa, aquela pessoa ali, ela é assim, assim, assim. Por quê? Já venderam ela pra você. Já falaram dela pra você. Então você tem aquele preconceito da pessoa, né? Uma outra parte da fase de José foi, antes do palácio, ele foi escravo na casa de Potifar. Deus ele vai permitir situações em nossa vida em que nós vamos precisar cuidar da fartura e do luxo de outras pessoas para provar a nossa mordomia. Para quando nós precisarmos assumir a liderança e cuidar das coisas do Senhor, nós estaremos preparados. Então, muitas vezes... A Bíblia fala na parábola dos talentos, né, que Deus deu a cada um conforme a sua capacidade, mas muitas vezes Deus ele vai te colocar para cuidar das coisas de outra pessoa antes de você cuidar das suas próprias coisas. Então, você tem sido mordomo daquilo que Deus colocou na sua mão? O que é ser mordomo? A gente entende muito errado o conceito de mordomia. A gente acha que mordomia é você aproveitar a vida, você tá ali tendo uma vida de rei. Nossa, eu sou na mordomia aqui. Não é. Ser mordomo é você cuidar muito bem daquilo que não é seu. Ser mordomo é o que Deus quer que nós sejamos com as coisas que Ele nos deu, com a nossa família, com a nossa casa. Muitas vezes a tua casa ela não tá do jeito que você quer. E aí você fica com aquela ingratidão no coração, aquela insatisfação. Nossa, minha casa não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse. Nossa, eu não tenho os móveis que eu gostaria. Eu não tenho as coisas que eu gostaria. E aí o que você faz? Você acaba murmurando. E às vezes a tua bênção ela tá logo ali. E Deus ele fala assim, não, deixa ela ficar mais um pouquinho. Até ele entender que eles precisam ser gratos àquilo que eu já dei para eles. E que minha graça é o suficiente. Então, peça a Deus para te dar o espírito de contentamento. Aprenda a ser fiel àquilo que Deus já te deu, porque muitas vezes Ele vai te provar primeiro se você vai ser fiel ao outro do que você vai ser fiel a Ele primeiro. Sabe por quê? Se você consegue ser fiel ao seu irmão, é mesmo que você estivesse sendo fiel a Deus. Veio uma ideia de fazer um vídeo aqui mais pra frente, eu vou fazer pra vocês exatamente em relação a isso, né? Como nós podemos ser fiéis aos outros? Como eu consigo ser fiel a você? Como eu consigo ser fiel ao meu marido? Como nós conseguimos ser fiéis aos nossos relacionamentos? Quando nós somos fiéis a Deus, sabe por quê? Porque se nós somos fiéis a uma pessoa, né, que nós não vemos, muito certamente nós seremos
fiéis àquelas pessoas que nós vemos. Então, se você não consegue ser fiel a Deus, você não vai conseguir ser fiel nos seus relacionamentos. Tudo começa com, primeiro, o nosso relacionamento com Deus. E depois, o nosso relacionamento entre pessoas. É a cruz, né? Primeiro é o relacionamento vertical, para depois o relacionamento horizontal. E assim você vai ter relacionamentos bem estruturados. Uma outra fase da casa de José ele foi caluniado. No meio do caminho, com seu destaque em cuidar das coisas dos outros, pessoas ou sentimentos vão se levantar para te induzir para caminhos de traição e desonra. Mas mesmo que isso te leve para a cadeia, fuja. Olha, eu quero falar para vocês, hein? Eu fui provada nessa palavra aqui, porque toda vez que a gente traz uma palavra para vocês, toda vez que você vê um pregador falando sobre aquilo ali, Deus, ele vai provar a gente nisso, no que a gente está falando. Então, aconteceu uma situação na minha vida em que pensamentos e sentimentos, às vezes até ações, porque eu sou uma pessoa sanguínea, tá, gente? E às vezes você está cuidando de algo que não é seu. E o orgulho começa a vir. Nossa, mas eu faço melhor. Nossa, mas precisam de mim. Nossa, sabe assim? Aí começa a vir aquele sentimento de que você é insubstituível. E nós não somos insubstituíveis. Todo mundo pode ser trocado por outra pessoa que Deus quiser levantar. Você não é insubstituível. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Combinado? Vamos deixar claro isso aqui. Então, gente, nós precisamos ter essa convicção de que Deus levanta quem Ele quer e abate quem Ele quer. E a Bíblia vai dizer que Ele abate os soberbos, os orgulhosos. Então, cuidado, quando você vê que está indo para o caminho do orgulho, porque muitas vezes não são pessoas que vão querer nos parar. Às vezes nós mesmos, nosso sentimento, as nossas dores, às vezes vão querer nos parar, os medos. O medo que te paralisa é covardia, né, que fala. E o medo que você avança é coragem. Então tenha coragem. Coragem não é ausência de medo, tá bom? Uma outra fase da vida de José foi que ele foi presidiário. Algumas vezes as calúnias levantadas contra nós, as incertezas e desconfortos em alguns lugares, são para nos transicionar de ambiente, para que sejamos levados para o próximo nível de treinamento. Preste atenção nisso aqui. Como preso, José aprendeu a administrar a escassez. Vocês entendem, né? Quando José ele virou governador, o que ele teve que administrar? 7 anos de escassez. E 7 anos de fartura também. Mas aqui, quando ele está na cadeia e que ele precisa administrar a escassez, já era Deus preparando ele para o que ele ia precisar fazer lá na frente. Então, às vezes, você está passando por algum momento de cárcere, algum momento de prisão na sua vida. Mas, de repente, é porque Deus, lá na frente, ele vai querer que você administre uma situação como essa. Então, o que você vai ser dentro do presídio, dentro do cárcere? José, ele pegava as coisas para fazer, ele foi administrar e aí a cadeia começou a ser abençoada. Pensa bem, a cadeia começou a ser abençoada, o cárcere começou a ser abençoado, ele começou a servir os servos, a administrar aquilo ali. Aí o que aconteceu? O chefe lá dos carcereiros lá pegou e entregou a administração na mão dele. Então ele podia muito bem pegar e falar assim: ai, mas eu tô preso, e agora? O que vai acontecer com a minha vida? Eu tô sendo injustiçado, eu não fiz nada. E ficar ali sofrendo, vivendo aquele sofrimento. Mas não, gente, vamos embora, vamos trabalhar, o que eu posso fazer aqui, o que eu posso melhorar aqui nesse ambiente. E é assim, é como você lida com o problema, é que vai dizer como que você vai sair dele, vitorioso ou derrotado. Como que você tem lidado com seus problemas? Com otimismo ou com pessimismo? Nós precisamos ser sempre otimistas, porque Deus ele sempre tem o melhor para nós, né? Então, nós precisamos aprender a ser fiéis a Deus em qualquer situação, seja no pouco ou seja no muito. José, ele continuou sendo servo dos outros presos. Ele podia muito bem ficar lá: eu sou superior do que esse povo que está aí. Eu não fiz nada, eu era rico, eu tinha autoridade, eu tinha isso, eu tinha aquilo, meus irmãos me venderam. E começar a tratar todo mundo mal, ele ia se isolar, entrar em depressão, provavelmente ele ia morrer lá sozinho. Mas não. Ele falou: não, se eu tô aqui, eu vou ser reino.
Se eu tô aqui passando por essa luta, por essa peleja, eu vou ser Jesus na vida desse povo. Eu vou trazer a glória de Deus aqui nesse lugar. E o ambiente da prisão, ele foi transformado por causa das atitudes de José. Entenderam? Pegaram a chave aí, né? Várias chaves, hein, gente? José continuou sendo servo dos outros presos. Sirva a todos, independente da estação e da posição social das pessoas. Uma outra fase da vida de José foi que ele foi intérprete de sonhos. Independente do ambiente em que você estiver, use os seus dons. Aprenda a depender de Deus para servir o outro e trazer vida e esperança, como eu falei para vocês. Vida e esperança àqueles que ainda não têm o mesmo nível de relacionamento com Deus que você tem. Não se ache um super crente. Quando a gente está tendo muito relacionamento com Deus, a gente tem revelação, e aí Deus vai falando com a gente nossa tendência, nossa, eu sou super espiritual. Se você já começar a pensar isso, já para. Para que você está errado, porque isso aí vai começar a entrar orgulho no seu coração, porque você começa a achar melhor que o outro. José foi esquecido na prisão pelo copeiro, pois era necessário que ele aprendesse mais sobre a administração da escassez, né? Então, o que acontece? Muitas vezes nós seremos esquecidos. Nós seremos esquecidos pelas pessoas. Sabe aquela pessoa que te prometeu que ia te ajudar em algo, para te ajudar a sair da escassez, e simplesmente ela não te ajudou? Tá lembrando dela, né? Então, foi porque Deus permitiu que isso acontecesse para que você fosse forjado na escola da escassez. Meus amigos, não é mole não. Deus, ele vai nos forjar. Não questione. Não questione a forma de Deus agir, porque ele sempre tem o melhor para nós. É isso que vocês têm que ter na mente de vocês. A gente tem que ter na nossa mente que Deus, ele sempre tem o melhor para nós, independente das estações que nós estamos vivendo. Se é na estação de bondade, de honra, glorifique o nome do Senhor, porque a Bíblia fala que é aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É muito fácil a gente buscar Deus nos tempos de lutas e nos tempos de bondade. É muito fácil a gente olhar para o céu e falar, Senhor, eu preciso de Ti. E nos tempos de bondade, você esquecer de Deus, né? Então, fica ligado. Uma outra fase da vida de José, ele foi governador. Após todo o nosso processo, somos transformados e lapidados, o que nos torna as pessoas que somos hoje. José foi forjado na escola de Deus para ser grande aqui na terra e poder ser usado para alimentar milhões de pessoas. A sua dor permitirá que nações sejam alcançadas somente pelo seu testemunho e a sua gratidão visível a Deus. Já pega essa palavra aí. A pessoa que entende que está sendo forjada e não injustiçada tem uma graça diferente vinda do céu. Sabe? Alguém já falou pra você assim, nossa, como que você consegue lidar com esses problemas da sua vida? Como que você está lidando com isso? E aí você fala, é Deus na minha vida. É só pela misericórdia do Eterno. É quando você entende que você está sendo forjado, que você está num campo de treinamento de Deus para aquilo que você vai receber lá na frente. Como eu falei, é como você lida com o problema que vai dizer se você vai ser uma pessoa vencedora ou uma pessoa derrotada. Eu ouvi uma frase esses dias dizendo que nós só seremos pessoas fracassadas na vida, perdedoras, se nós aceitarmos o fracasso e a derrota como resultado daquilo que aconteceu na nossa vida. Mas se você pega aquela situação em que você aparentemente perdeu, né, o que você perdeu mesmo, e ressignifica ela e transforma numa história de superação, de vitória, você é um vencedor. Porque só dá para nós sermos vencedores quando nós vencemos algo. Como é que você vai vencer algo? Você vence algo que você está perdendo, que você está tendo alguma dificuldade. Então não existe luta, não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem luta. Tá bom? O segundo personagem que eu quero falar com vocês aqui, aí José finalmente chegou no palácio, né? Virou governador e foi honrado. Vocês viram. Ganhou até uma esposa. Depois dá uma olhadinha lá. É um capítulo de Gênesis, entre o capítulo 37 e o 50 tem a história de José, muito divertido. O segundo personagem que eu quero falar com vocês aqui, que passou por uma humilhação diferente até alcançar o palácio, é Esther, a rainha Esther. O livro de Esther, ele tem 10 capítulos, tá? Em 10 dias, se você quiser ler um capítulo por dia, você consegue ler, é muito legal.
Ele se encontra entre o livro de Neemias e o livro de Jó. E Esther, ela foi escrava e órfã. Se vocês lerem lá, ela era escrava, né, lá na Babilônia, e ela era órfã. Só que ela não deixou a dor dela ser o estilo de vida dela. A Bíblia fala que os pais dela morreram quando ela era muito jovem e ela foi criada pelo primo dela, pelo primo Mardoqueu. E ela não deixou a história triste dela, eu não tenho meus pais, eu sou escrava numa terra que não é minha, ai céus, o que vai acontecer da minha vida? Não, ela não permitiu que isso acontecesse. Esther, ela foi adotada. A Bíblia relata que Esther foi adotada pelo seu primo Mardoqueu. Ela tinha paternidade. Gente, paternidade é um assunto que depois eu vou vir aqui falar com vocês sobre isso, mas o pai é que dá destino, né? Então, se você tem paternidade, você tem destino. De repente, o seu pai, ele falhou, né? Tentando acertar, mas muitas vezes ele falhou. Você não conheceu o seu pai, mas o seu pai celestial, ele te ama, ele te adotou. A Bíblia fala que ele nos adotou. Que Jesus, ele veio como único filho e se tornou primogênito. Nós somos irmãos co-herdeiros com Cristo. Então, você tem uma herança para você receber, você tem destino. Só precisa você buscar em Deus qual é o seu destino, o que Deus quer para você. Uma outra fase da vida de Esther foi que ela foi concubina do rei. Não chegou no processo, né, lá, mas ela foi lá para o harém do rei. Então, o seu posicionamento antes do palácio vai te proteger, o que eu estou falando aqui? Te proteger ou te prejudicar quando sua grande chance de mudar de vida vier. Esther aprendeu a ser educada, obediente a alguém que não era pai dela. Aprendeu a amar a Deus e a sua palavra. Esther tinha fundamento. Às vezes você está criando um filho que não é seu biologicamente. Às vezes você está criando um filho que é espiritual, que Deus deu para você cuidar. Mas você precisa dar fundamento para essa pessoa, como eu falei lá no início, né? Nós precisamos fundamentar até as pessoas que estão à nossa volta, porque Deus, ele dá filhos espirituais pra gente, independente da idade, porque espírito não tem idade, gente. Às vezes Deus vai colocar uma pessoa mais velha perto de você, mas ele tá te dando uma graça, uma sabedoria que às vezes a outra pessoa não vai ter. Então você vai conseguir auxiliar ela naquele processo de vida que ela tá passando. Nós precisamos entender que não existe pessoa madura o suficiente que ela não tenha mais nada para aprender. Nós sempre temos algo para aprender, tá bom? Os seus fundamentos irão determinar se você será esquecida como uma concubina ou lembrada e coroada rainha quando chegar ao palácio. É muito forte, eu vou até ler de novo. Os seus fundamentos irão determinar se você será esquecido como uma concubina ou lembrada e coroada rainha quando chegar ao palácio. Nós vemos na história de Esther que as concubinas, as outras moças, elas iam para o quarto do rei, elas faziam o que elas achavam que tinha que fazer, todas faziam a mesma coisa, e depois que ele sentia, tipo assim, ranço da mulher. Tira essa mulher daqui. Tem até a série de Esther no Play Plus, que é muito legal, depois você assiste. E Esther foi diferente. Ela chegou, ela não fez o que as outras mulheres faziam, ela foi adornada, mas ela não foi carregada, trabalhada na make, né, naquela coisa pesada e carregada, coisa que todas as outras estavam fazendo. Como servos de Deus, nós precisamos ser diferentes daquilo que o mundo todo está fazendo. E eu vou falar para você aqui, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você é separado, você é escolhido, você é filho, filha de Deus. Deus tem algo único para fazer na sua vida. Você não é todo mundo. Mas todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo aquilo, mas é de Deus. Às vezes, aquilo ali pode até ser de Deus, mas não é o que Deus quer para você naquele momento. Então, mesmo sendo de Deus, e você quer fazer, e Deus não quer que você faça aquilo naquele momento, é desobediência. Às vezes, por isso que eu falei, nós temos o poder de pegar a bênção e transformar ela em maldição. Nós temos esse poder de transformar uma bênção em maldição. Então, outra fase da vida de Esther foi que ela foi rainha. A sua posição de influência irá determinar o destino de milhões de pessoas. Independente da sua posição social, continue servindo. Esther virou rainha,
Só que ela chegou num momento ali que o povo judeu ele foi sentenciado à morte, né? E ela teve que se posicionar. Nós exercemos influências em todas as áreas da nossa vida. Até quando você não conversa com alguém, você vai em algum lugar, a pessoa vê algo que você está vestindo, que você está usando, e ela vai querer aquilo ali. Então você já exerceu influência sobre a vida daquela pessoa. Mardoqueu ele disse a Esther que se ela não fizesse nada pelo seu povo, o Senhor ele iria levantar alguém, mas certamente ela também morreria. Deus ele não precisa de nós, vou falar de novo. Às vezes vivemos histórias e destinos de pessoas que disseram não para Deus, mas nós recebemos aquilo ali, aquela missão, por quê? Porque nós estávamos disponíveis. E aí Deus nos usou, né? Para cada dia que dizemos não a Deus, vidas deixam de ser alcançadas, libertas e salvas. Deus ele tem um plano e uma missão para nós, para cada um de nós. Ele tem um plano e uma missão. Mas tem pessoas que vão falar para ele assim: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E tem pessoas que vão falar: não quero. E aí, quando você rejeita, automaticamente você rejeitou a possibilidade de ajudar e apoiar outras milhões de pessoas, porque eu considero que uma pessoa é uma nação. Uma pessoa ela tem filhos, ela tem sobrinhos, ela vai ter netos, bisnetos, tataranetos. Então, pessoas são nações. Muitas vezes a gente fala de nações, eu vou para as nações, você quer ir para outro país, você quer ir para a África. Não, a pessoa que está ali do seu lado, ela é uma nação. Se você alcançar a vida dela, você alcançou uma nação. Você entendeu? Então, quando Deus ele nos escolhe para fazer algo e você fala que não, primeiro você deixa de alcançar e de salvar, libertar, curar todas aquelas pessoas que Deus queria colocar na sua mão e Ele não colocou porque você rejeitou. E nós damos a oportunidade de Deus usar outra pessoa também, né? Deus vai levantar outra pessoa. Como eu falei, nós não somos insubstituíveis. Se você não quiser, aquela famosa frase: cara, você não quer, tem quem queira. Entendeu? Tem outra pessoa ajoelhada, chorando, falando: Senhor, Rinene, eis-me aqui, me envia, me usa, eu quero ser aquilo que o Senhor escreveu para mim. E aí, quando você rejeita aquilo que Deus tem para você, Ele vai levantar outra pessoa. Mas então se eu não for lá pregar pro Joaquim, o Joaquim não vai se converter, ele não vai ser salvo. Não, o Joaquim ele vai ser salvo, porque Deus vai levantar outra pessoa. Mas essa bênção, esse galardão poderia ser seu, mas porque você está rejeitando, você está postergando, empurrando com a barriga, não vai ser seu. Você vai deixar de ganhar. Você não vai ser amaldiçoado, mas você também vai deixar de ganhar. Tá bom? Então preste atenção, se Deus está falando algo com você, você obedece. Sabe por quê? Obediência tardia é desobediência. Deus falou com você, você está demorando, está empurrando com a barriga, você está desobedecendo uma ordem que Deus te deu. Então pare com isso e coloque em prática aquilo que Deus está mandando você fazer. Vamos lá. Das pessoas simples vêm coisas extraordinárias. Grava essa frase. Das pessoas simples vêm coisas extraordinárias. Esther não fez o que todas as mulheres estavam fazendo, se entregando de qualquer jeito para o propósito. Tudo tem um preparo, um tempo e uma estratégia específica. A Bíblia, lá no livro de Esther, vai dizer que ela ficou 1 ano se perfumando e tomando banho de pétalas de rosa, se preparando para chegar na presença do rei. Ela se preparou para chegar à presença do rei. Todas as outras moças também se prepararam. Todas as outras moças se prepararam. Só que, mesmo se preparando, as outras moças chegaram de qualquer jeito. Esther não. Esther, ela entendeu o propósito dela, ela se preparou e quando chegou o momento de ela colocar em prática o propósito dela, ela teve estratégia, ela agiu de maneira cautelosa, ela foi sábia. Então, muitas vezes nós estamos no nosso tempo de preparação, só que quando finalmente chega a época da gente executar, colocar em prática aquilo que Deus tem para nós, de viver o propósito, né? Nós fazemos igual, é o copia e cola, você faz igual todo mundo está fazendo e dá tudo errado, né? Aquilo não vai para frente. Então,
Você não precisa agir de uma maneira que todo mundo está fazendo. Você é único, exclusivo. Deus criou você de uma maneira única. Você tem o seu jeito, você tem o seu temperamento. Se Deus criou você do jeito que você é, porque Ele quer te usar na maneira que você é. Não fica olhando para o outro e se comparando. O mal de hoje em dia é a comparação. Ai, porque eu preciso fazer assim. Ai, o que todo mundo está fazendo que está dando certo. Não tem problema você pegar conselhos. Mas pergunte sempre a Deus: Senhor, como que o Senhor quer que eu seja usado? Como que o Senhor quer que eu execute tal coisa? Pergunta para Deus, porque Ele tem algo único e exclusivo para você viver o extraordinário, tá? A terceira pessoa que eu quero falar aqui com vocês, o terceiro personagem, é sobre Davi. Davi, a história de Davi está ali entre 1 e 2 Samuel e no início ali no capítulo 1 de 1 Reis. Tá? Depois algumas coisas repete em Crônicas também. E aí eu quero falar um pouquinho antes de Davi chegar ao palácio. Gente, a história de Davi, ela é muito grande. Então eu vou enfatizar aqui os pontos que Deus falou comigo, tá bom? Mas existiu muito mais situações, muito mais coisas. Então leia sobre a história de Davi. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito no seu coração. Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele fazia um trabalho duro e pesado. Gente, o pastor de ovelhas naquela época, ele não ficava só sentado embaixo de uma árvore perto da casa dele, fazendo as ovelhas comerem ali do pasto, né? Ele tinha que, às vezes, viajar 3 dias de distância da terra dele para encontrar um pasto verdinho, hóspito, assim, bom e agradável para as ovelhas sobreviverem. Porque, às vezes, ali perto da casa das pessoas, não tinha um ambiente agradável para as ovelhas estarem. Então, o pastor, ele sempre vai se sacrificar pelas ovelhas. Um pastor de verdade, ele sempre se sacrifica pelas suas ovelhas. Se de repente você está vivendo, mas o meu pastor ele não age assim, ele não se sacrifica pelas ovelhas. Começa a orar pelo seu pastor. Ora por ele, ao invés de você declarar palavras de derrota. Porque quanto mais palavras de derrota você declara sobre o seu líder espiritual, primeiro que você atrai maldição para sua vida, que você precisa honrar a vida dele e o que Deus colocou na vida dele. Independente se você acha que ele tem capacidade para aquilo ou não, você precisa honrar a vida dele. E começa a declarar palavras de bênção sobre ele. Ele vai ser um ótimo pastor, ele vai cuidar das ovelhas. Profetiza, declara sobre a vida dele. Sabe por quê? Quanto uma pessoa que você considera chata, pensa aí agora, uma pessoa que você considera chata. Quanto mais você falar que essa pessoa, fulano é chato, fulano é chato, fulano é chato, ele nunca vai deixar de ser chato, porque você está profetizando na vida dele que ele vai ser chato. Você entendeu? A palavra tem poder. Começa a falar: fulano é abençoado, ele é uma benção. Fulano é abençoado, ele é uma benção. E aí a pessoa, ela vai se transformar numa benção, porque é Deus que muda as pessoas, é Deus que muda o coração. Mas para isso, você precisa profetizar na vida da pessoa. Amém? Vamos lá. De repente, como Davi, né? Um trabalho duro e pesado. De repente, você já tem um ministério pequeno, mas trabalhoso, e ninguém vê os ursos e os leões que você mata no seu dia a dia. Mas creia, Deus está vendo a sua fidelidade, seu zelo e sua bravura. De repente você já tem um ministério, Deus já está te usando em algo e você passa um perrengue nesse ministério e as pessoas elas não te reconhecem, mas eu quero falar para você, não espere reconhecimento de pessoas. Não espere reconhecimento de pessoas, porque as pessoas são falhas. Sempre que você estiver fazendo algo, não faça para ter reconhecimento de pessoas. Faça para você ter o reconhecimento de Deus. Se você tem uma rede social e você tem 1 bilhão de seguidores, todas as pessoas do planeta Terra te seguem, né? Você vai ter lá muitos seguidores. Mas e Deus? Será que Deus estaria ali entre aqueles seguidores? Se você tivesse uma rede social e tivesse só Deus como seguidor, seria o suficiente, você não precisaria de mais ninguém. Porque quando Deus te aplaude, muitas vezes o mundo ele não vai te aplaudir, ele vai te vaiar. Então, se o mundo está te aplaudindo, reveja seus conceitos. Porque às vezes o que o mundo aprova, o céu não aprova. E muitas vezes o que o céu aprova, o mundo não aprova. Então, reveja seus conceitos e medite nessa palavra, tá bom? Uma outra coisa da vida de Davi, ele foi esquecido pelo pai. Quando Davi ele foi ser ungido rei, que Samuel foi lá na casa dele, ele estava pastoreando as ovelhas, o pai de Davi chamou todos os filhos, esse aqui é o fulano, esse aqui é o fulano, Beltrano. E aí Samuel falou assim, não, mas não é
Não é nenhum desses. Você não tem outro filho. Aí o pai dele fala assim, tem lá o caçula. O caçula. Aí o que Samuel falou? A gente não vai comer enquanto ele não chegar. Então, muitas vezes, até as pessoas dentro da sua própria casa, elas não vão te reconhecer. Elas não vão reconhecer o que você carrega. Então, não se preocupe de você ser esquecido pelas pessoas mais próximas de você. Quando alguém pedir alguma indicação de serviço, olha o mistério. Você faz um tipo de serviço. Você é prestador de serviço. E às vezes pessoa da tua família indica outras pessoas para fazer aquele serviço ali, poder indicar você, tá? Não fique com raiva dessa pessoa. Essa pessoa está sendo usada por Deus para te forjar, para te tratar. Então busque sempre o reconhecimento do Senhor, tá bom? É quando ninguém está olhando, olha só, é quando ninguém está olhando que você vence os maiores gigantes da sua vida, até que Deus decida o tempo certo de matarmos o nosso gigante publicamente. O nosso tempo de preparo, o tempo que você vai ser forjado no Senhor, é um tempo que você está no anonimato. Você vai ser forjado, você vai ser fundamentado no anonimato. Você vai matar leões, você vai matar ursos no anonimato. Mas vai chegar um momento na tua vida que você vai derrotar um gigante na frente de uma multidão de pessoas. E as pessoas vão falar assim, como que ele vai conseguir matar esse gigante? Agora eu quero ver. Só que a pessoa não viu lá o teu secreto, os ursos e os leões que você matou. E aí, quando você matar o gigante na frente de todo mundo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque primeiro ele te prepara para depois te usar. Não existe isso. Deus me deu um chamado hoje que eu vou pregar a palavra. Amanhã eu já começo a pregar. Você estudou? Você já leu a palavra? Você precisa se fundamentar. Mas é o Espírito Santo, ele é revelado em nós. Amém, eu creio nisso, que o Espírito Santo ele dá palavras pra gente usar. Mas você precisa ser intencional, você precisa estudar. Porque se você não estudar a palavra e viver, né? Porque não é só estudar, você precisa viver. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir derramar mais nada na vida de ninguém. Ou você vai começar a falar coisas que você não vive. E as pessoas vão começar a fazer essas comparações. Então, primeiro, se fortaleça, estude, medite a palavra, seja intencional. E no tempo certo, Deus ele vai fazer com que você derrube gigantes na frente das pessoas. Mas tudo tem o seu tempo, tá bom? Nós precisamos entender que o nosso tempo de anonimato, o tempo de esquecimento é um local de formação acadêmica na faculdade do céu. Se você for fiel na época que você for anônimo, você vai ser fiel no dia que o mundo te conhecer. Então não se deixe corromper, tá bom? Ao se oferecer para lutar com Golias, teve uma fase que quando ele foi lutar com Golias, né? Ele foi lá para o rei Saul, ele se ofereceu. Só que aí o rei olhou pra ele e falou assim, mas você vai lutar? Pera aí que eu vou te dar minha armadura. E o rei pegou e deu a armadura dele, Saul deu a armadura dele para Davi. Só que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não é igual àquele que você admira ou acha que é igual a você, só porque carregam o mesmo propósito. Saul também era rei, Davi foi ungido rei. Depois que ele foi ungido rei, que ele foi lá matar o gigante, porque o Espírito Santo entrou nele. E aí Saul foi dar a armadura dele para Davi lutar, a armadura do rei. Só que Davi e Saul carregavam o mesmo propósito. Eles eram reis. Davi já tinha sido ungido, ele só não estava no trono ainda, mas ele já tinha sido ungido. Nem sempre aquela pessoa que tem um jeito parecido com o seu, que vai fazer, está fazendo aquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida também, é para você fazer tudo que ela está fazendo, porque Deus tem algo diferente para você. Tá bom? Deus tem armaduras e instrumentos de guerra exclusivos para nós. A única convicção que precisamos ter é ir para a luta com o Senhor dos Exércitos, pois Ele vencerá todas as nossas batalhas. Davi falou isso, né? Eu não vou contra você com espada. Eu vou com o Senhor dos Exércitos. Então é isso que você precisa ter na sua mente. Coloque Deus na frente das suas batalhas e é certeza de vitória. Davi ele se destacou no seu chamado, despertou a inveja do seu líder e passou grande parte da sua vida sendo perseguido por ele. Mas em nenhum momento desonrou ou tentou matá-lo. Não falava dele com ninguém. Cuidado com as autoridades que Deus coloca na sua vida.
e você fica falando mal dela com as pessoas, tá bom, gente? Isso é desonra. Deus vai provar o nosso coração, se a unção que Ele nos deu vai nos ensoberbecer e nos fazer cair antes de alcançarmos o palácio. Davi, ele foi ungido antes, muito antes de ser rei. Só que ele não se deixou ensoberbecer por essa unção. Ele podia muito bem pegar e falar assim, olha só, eu fui ungido rei, agora você sai daí, entendeu? Porque eu vou assumir o meu lugar. E começar a tratar Saul com indiferença. Não, o que ele fez? Ele honrou até o final. Então, por isso que às vezes Deus ele não fala pra gente aquilo tudo que ele vai fazer na nossa vida, porque a gente pode se ensoberbecer. Às vezes você recebeu uma palavra profética, aquele troço nem se concretizou na tua vida ainda, e você já tá se achando o, tipo assim, o fenomenal, acenando, igual a Miss Brasil, assim, sabe? Então, calma, vive um dia de cada vez. Davi, se ele tivesse reinado, ido pro trono, no momento que ele foi ungido, ele não ia estar preparado para viver o que ele viveu depois que ele foi rei. Então ele também passou pelo processo, né, até o palácio, até chegar no palácio. Muitas pessoas não alcançam o palácio porque se ensoberbecem com a unção e precisam voltar novamente para a fase de esquecimento e anonimato para entender que a chave para acessar o palácio se chama humildade. Humildade. Para você acessar o palácio, você precisa ser humilde. E humilde, eu não estou falando de vida financeira não, tá, gente? Me entenda bem. Humildade é como você reage às situações da sua vida, tá? É se humilhar para ser honrado. Como diz o texto que a gente leu. Deus ele vai permitir pessoas nos esquecerem. Não reconhecer o que carregamos. Nos humilhar. Deus vai permitir as pessoas não reconhecer o que a gente carrega, as pessoas nos humilhar, para que a gente possa ser forjado pelo processo. Quando virou rei, olha, preste atenção nisso, gente. Davi, quando ele virou rei, ele achou que estava tudo ganho. A batalha tão ganha, Deus está ajudando a gente mesmo, é isso aí, e não vai dar ruim para nada, tá bom? Então, era época de guerra e ele estava em casa. Ele ficou em casa, ele não foi para a guerra. Isso aqui é muito forte, eu quero reforçar com vocês. Aí o que aconteceu? Ele caiu com Batseba. Nós estamos em guerra. Você precisa entender isso. Quando você se posiciona com Deus, do lado de Deus, você entrou em guerra, você está em batalha. Imagina alguém que está na guerra e ele pega e fala, eu vou tirar essa armadura aqui porque está muito pesada, sabe? Eu não preciso ficar com isso. E aí, de repente, o exército inimigo ataca você e você está despreparado. Então, nós estamos em guerra, nós precisamos estar vigilantes, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor. Precisamos estar vigilantes, porque quando o dia mal vier, quando o inimigo vier nos atacar, com setas, com dardos, com o que seja, nós vamos estar preparados, porque quando você descansa no meio da guerra, você cai. Quando você descansa no meio da batalha, é que o inimigo ele vai vir e vai te abater de alguma maneira. Ele vai pegar a sua fraqueza e vai agir naquilo ali. Então, não se esqueça, você está em guerra. Davi, depois, foi apedrejado por causa do seu pecado com Batseba. Tem uma situação que ele está fugindo do filho dele, e aí tem um grupo de pessoas assim que começam a apedrejar Davi por causa do que ele fez. Então ele também passou por esse processo de apontamento, de apedrejamento. Mas o seu arrependimento genuíno, olha só. Davi foi apedrejado por causa do seu pecado com Batseba. Mas o seu arrependimento genuíno o fez ser chamado de amigo de Deus. Não importa, escuta o que eu vou falar aqui pra você. Não importa quantas vezes você errou. Não importa se você errou. O que importa para Deus é a sua capacidade de se arrepender. Você precisa ser uma pessoa arrependida. Você precisa ser uma pessoa quebrantada. Nós precisamos ser uma pessoa quebrantada. A Bíblia fala que o coração quebrantado, contrito, Deus nunca vai rejeitar. Então, quem é você na fila do pão? Vamos dizer assim, quem é você na fila do pão? Você é Saul, que errou. O profeta foi lá, repreendeu ele e falou assim, não, mas não conta pra todo mundo o que aconteceu, não. Não conta, não. Ou você é Davi, que o profeta chegou lá, apontou o pecado dele, e ele se jogou no chão e falou, Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti. Quem é você?
Saul ou Davi? Você está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar de você? Ou você está preocupado com aquela pessoa que tem o poder de te colocar no céu e te jogar no inferno? É Deus que nós precisamos temer. Para de ficar pensando que as pessoas vão pensar de você. Você só precisa ser fiel a Deus e obediente a Ele. É Ele que vai te honrar. É Ele que vai te levar no tempo certo. É Ele que vai te tirar dessa situação que você está vivendo hoje. Então a gente tem que parar de querer dar, como é que eu vou dizer? Você pode ouvir o que as pessoas estão dizendo? Você pode ouvir, mas a palavra final sempre tem que ser de Deus. Para de ficar vivendo em função daquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito. As pessoas, elas querem nos taxar, né, de coisas que elas mesmas as pessoas, como é que eu vou dizer isso? As pessoas, elas querem nos dar rótulos que não existem muitas vezes, tá? Então busque a sua verdadeira identidade de Deus. Quando você tem a sua identidade firmada no Senhor, você não tem dúvidas sobre quem você é. E para a gente concluir agora, todas essas 3 pessoas que eu falei com vocês, José, Esther e Davi, eles passaram pelo processo de humilhação até chegar à exaltação. Uma característica que os iguala eles não questionaram a Deus. Em nenhum momento você vai ver eles questionando a Deus. Eles se lamentaram. Senhor, eu estou vivendo isso e tal, mas eles não se questionaram. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Não, eles viveram o processo. E depois eles estavam preparados para viver o tempo de palácio. Eles lamentaram, mas não questionaram. Pediram socorro, mas não questionaram. Você vai ver muitos salmos de Davi pedindo socorro a Deus. Apenas obedeceram a voz de comando. Obedeça a voz de comando do céu. Tá? O Senhor, Ele quer fazer o mesmo com você hoje. O Senhor hoje, agora, nessa nossa conversa aqui, Ele quer te dar uma oportunidade de você aprender a confiar nele. E entender que esse processo, essa luta que você está passando, é para te forjar para aquilo que Ele tem de melhor para você. No videogame, como é que funciona? Quando você vai mudar de fase, você tem que vencer o líder daquela fase. Você tem que vencer o chefão, né? Ali daquela fase ali do videogame. Eu não sei como estão os videogames agora, mas antigamente era assim. Para você mudar de fase, você tem que vencer o líder daquela fase ali. Então, se você está vivendo algo muito, 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 muito ruim, significa que a sua bênção está logo ali. E aí, você, com medo, você não vai conseguir alcançar, porque você vai parar no meio do caminho, já ali na beirinha do que você poderia alcançar. Então, uma coisa vocês precisam ter certeza. A sua vitória em Deus já está certa. A sua vitória em Deus já está garantida. O inimigo, ele sabe disso. Agora, o que ele faz? Ele coloca em nós sentimentos de medo para nos parar, para que a gente demore o máximo possível ou não alcance aquilo que Deus tem para nós. Mas a sua vitória é certeira. Como que você vai lidar em relação a isso? Você vai ouvir, você vai receber aquelas palavras que Deus, que o inimigo colocou na sua mente, plantando na sua mente, e você traz para o seu coração? Porque primeiro ele planta palavras ruins na sua mente, e se você ficar meditando naquilo ali, você traz para o seu coração. Você começa a achar que você não é bom o suficiente. Ai, mas eu não vou conseguir. Ai, porque eu não tenho esse dom. Não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Então, não deixe o medo te paralisar, porque a sua vitória em Deus é garantida. Agora, se você não estiver alinhado com Deus, aí sim você vai ter um problema. Deus, ele vai fazer um jeito de trazer você para o lado dele, para o alinhamento, para o tempo dele, tá? Então, hoje é o momento de você se ajustar aí com o Senhor, e Ele quer trazer você para o centro da vontade dele. Só que você vai querer vir por amor ou você vai querer vir pela dor? Eu precisei ir pela dor. Será que você vai ter que passar por problemas, lutas, quase perder a sua família, passar por depressão, por um monte de coisa para querer se alinhar ao centro da vontade de Deus? Ai, Dani, eu não sei qual que é o centro da vontade de Deus. Ora, busca. Aquele que tem sede, busca. Busca o Senhor, busca o que Ele quer como propósito para sua vida. Pergunte ao Senhor, Senhor, o que o Senhor escreveu a meu respeito. Existe um livro lá no céu com toda a sua história escrita. É muito mais fácil a gente orar e perguntar, Senhor, o que está escrito no meu livro? Eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para mim. E deixar Deus conduzir. Ontem eu estava conversando com meu esposo e eu falei para ele assim, se alguém me perguntar, Dani, quais são os seus sonhos?
eu vou falar para vocês. O meu sonho é viver o sonho de Deus, é viver o que Ele quer para mim, sabe por quê? Muitas vezes eu fiz planos, tive sonhos e nada daquilo que eu sonhei e planejei foi o que Deus queria para mim. Então hoje eu aprendi a viver aquilo que Deus tem para mim. Ah, mas você não sabe o que Deus tem para você. Realmente eu não sei, mas o que vier, eu vou estar no lucro, porque Deus ele sempre tem o melhor para nós. Então aprenda a viver os sonhos de Deus. Não significa que você tem que saber o que vai acontecer na tua vida. Você apenas precisa confiar e ter fé de que Deus ele sempre tem o melhor para nós. Eu quero fazer 2 orações com você. A primeira oração eu quero que você repita comigo, tá bom? Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Agora eu te entrego a minha vida. Agora eu me arrependo profundamente de todas as vezes que eu dei desculpas ao invés de te dar o meu coração. Salva-me, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Com essa oração, eu agora recebo a vida eterna, que só existe em Jesus. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que você faça comigo uma outra oração. Deus Pai, e eu que andei contigo, mas me esfriei e fui para longe. Hoje volto arrependido e sem me justificar o porquê de ter ido embora. Recebe-me de volta, perdoa-me e me ajude, Senhor. Como filho pródigo, eu volto para os braços do meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você fez uma dessas 2 orações, coloca nos comentários para mim aqui desse vídeo. Se você está recebendo Jesus como seu Salvador, parabéns. Se você está se reconciliando com o Senhor, parabéns. E entenda, a vida com Deus, ela é um processo, ela é uma caminhada. É todo dia você escolher que Deus ele seja o Senhor da sua vida, que Jesus ele não seja apenas o seu Salvador, mas que ele seja o Senhor da sua vida. Então a caminhada com Deus, ela tem sim altos e baixos, só que você precisa estar fortalecido no Senhor. A caminhada com Deus é igual quando você começa uma dieta. Eu sempre falo isso aqui com vocês. A caminhada com Deus é quando você começa uma dieta. Você tá ali bonitinho, orando, jejuando, lendo a Bíblia e tal, mas aí tem um dia que você não faz isso, acaba errando. E aí igual a dieta, tem um dia que você vai lá e come um brigadeiro. Aí você pensa assim, nossa, agora eu botei a dieta com ralo abaixo, realmente eu não vou conseguir fazer essa dieta, eu não sou capaz. É isso que o inimigo quer fazer na sua vida cristã. Ele quer que você, no meio do caminho, tenha um tropeço, né? Para que você fale para você mesmo, eu não consigo. Nunca fale isso para você, eu não consigo. Busque andar com pessoas que te aproximam de Deus. Procure andar com pessoas, seguir pessoas nas redes sociais, de pessoas que te aproximam de Deus. São essas pessoas que você tem que trazer para perto. Ah, Dani, mas e aí? As pessoas que não conhecem a Deus? Você pode conviver com essas pessoas? Pode. Mas priorize se relacionar com pessoas que se aproximam de Deus, porque nós somos a média das 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Então, o que você é hoje é o resultado das 5 pessoas mais próximas de você. Então, com quem que você tem andado? Você quer mudar de vida e continua andando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes? Eu não sei, tem um pensador que fala assim, que loucura é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre. Então, mude agora a rota da sua vida e direcione a sua vida à direção de Deus. Amém? Muito obrigada você que ficou aqui comigo até agora, você que acabou de ver esse vídeo aqui, essa live. Que Deus te abençoe e até semana que vem.